Agora, se você não conhece, precisa conhecer. Estamos falando de uma casa que preza pela qualidade e higiene dos seus produtos. Estamos falando do Ibate Teppanyaki, o melhor do sushi, sashimi e tomahawk. Além dos vários pratos de bacalhau, a famosa chapa com frutos do mar e os cortes nobres de carnes nacionais e importadas que o chefe Marcos traz para vocês. No Ibate Teppanyaki, você tem uma carta de vinhos variadas, também vinhos nacionais e importados, aberto para o almoço e jantar, mas você pode usar o delivery 981 60 37 40. Avenida Efigênio Salles, Estrada do V8, número 284. No próximo bloco, vamos continuar conversando com o psicólogo Dr. Isaac Oliveira. Só conferir. Então, Isaac, a homossexualidade é uma doença ou é uma opção? Pois é, nós tivemos mais uma polêmica. Nós tivemos até um tempo atrás, nos compêndios classificatórios diagnósticos, como doença. Depois começaram a observar, os cientistas da psicologia começaram a observar que, na verdade, não poderiam caracterizar ou classificar como uma doença, mas sim uma necessidade de um fator psíquico voltado a essa interação do princípio do prazer, né? Do princípio do prazer buscando o desejo buscando o prazer. E acabou que essa atribuição de doença ela foi eliminada, ela foi banida. E hoje existe muita ainda dúvida sobre essa constituição, tanto biológica, fisiológica, quanto necessidade psicológica, enquanto o fator social. Mas que no final das contas, essa busca pela realização do prazer, ela se dá pelo contexto de uma teoria chamada psicanálise, né? Que consiste em fundamentar toda essa percepção do que nós temos hoje enquanto sociedade. Mas que no final das contas, esse sujeito está em busca de uma felicidade por meio de uma relação com o mesmo sexo, que muitas das vezes pode ter sido algo anterior ou não, mas que ele vai buscar ali uma necessidade emocional, que é de afeto e carinho no final das contas, como os seres humanos buscam dentro da relação de sexos opostos, como mulher e homem. Porque no final das contas o consultório explica que as necessidades se emergem como as mesmas. Ah, porque ele não me dá carinho, ah, porque ela não me dá carinho. Isso eu estou falando de ambos Homossexualidade. Ambos os comportamentos, tanto do homem quanto para com o homem, quanto da mulher para com a mulher. Então a gente percebe que as necessidades são as mesmas, mas que o desejo é representado ou canalizado no mesmo sexo por uma questão de afeto e carinho. Mas que essa opção também não nos faz sentir culpados. Dizer, pô, o menino se tornou homossexual porque a mãe deu um excesso de carinho, ou faltou o carinho do pai. A menina, a mesma forma. Isso não. Isso é uma percepção social, mas que na verdade, em termos de mensuração, a gente não tem, né, como determinar. Não existe um fator determinante. Existe uma necessidade psicológica, uma necessidade emocional. Lógico, o contexto sócio-histórico conta muito, que é o que você está trazendo à tona. Essa questão da historicidade da criança, ela traz características, ela traz, né, comportamentos que no futuro se explica, né, mas que no final das contas a gente tem que fazer uma análise mais sintática, né, análise do complexo de Édipo, análise das frustrações, análise dessa questão do apego, do afeto, da simbiose nessa relação mãe-filha, o complexo de Édipo, o processo de castração, que é o pai exercendo o controle ali, castrando aquela criança, para que ela não seja, não exerça o controle daquele casal, né, que é essa observação simbólica da menina desejando o pai e conflitando com a mãe, e do menino desejando a mãe, conflitando com o pai. Né? Tudo isso é uma questão analítica, tudo isso nós vamos levar para o consultório e observar. Por exemplo, eu passei agora 3 anos no Tribunal de Justiça e eu era da vara de dignidade sexual.
onde eu escutava, ouvia crianças vítimas de violência sexual. E lá eu me deparei com uma cena onde um rapaz já adulto, que tinha passado por uma violência sexual na infância, e pela questão tardia, infelizmente, do tempo, ele foi lá dar o depoimento dele já adulto. E ele fez um questionamento na hora da instrução e julgamento, e eu estava presente porque ele pediu que eu acompanhasse. Ele não foi passado em depoimento especial, mas pediu que eu acompanhasse ele na sala de instrução e julgamento. E ele fez a seguinte, ele proferiu a seguinte fala: será que se eu não tivesse passado por essa violência sexual, eu hoje teria continuado gostado de mulher? Porque hoje eu me relaciono com um homem. Então isso para mim ali, naquela vivência, naquela prática, me remeteu a uma necessidade terapêutica, né? Me remeteu a uma necessidade terapêutica de análise, de investigação. Porque ali demonstra muito claramente que ele se encontra num processo de crise existencial, de uma dúvida sobre a sua própria sexualidade. E no final das contas, o que a gente pode perceber é que o desejo pelo mesmo sexo se coloca à disposição num set terapêutico como, muitas das vezes, dúvida, não como necessidade. Porque quando nós nos deparamos no set, é porque surgiu ali um conflito anterior, um trauma, onde houve uma repulsa pelo sexo oposto e encontrou no mesmo sexo um acalento, um carinho. E que não se explica se isso veio de uma necessidade genética primária. E a gente acaba observando que no final das contas, quando se permitem a relação do mesmo sexo, é por necessidades anteriores, traumáticas que sejam, mas que também isso está dentro do aspecto analítico, né? Mas concretamente, formalmente, mensural, em termos de mensuração, ainda é um grande mistério, né? Ainda há um grande debate sobre isso. Gente, linha direta com o Dr. Isaac Oliveira, 9111 6364. Doutor, agora a gente vai entrar também num assunto que eu acho muito importante, e nós não temos muitos casos em Manaus, mas a gente vê aí pelo Brasil que são muito frequentes, que é a troca de sexo. Com essa facilidade hoje, e muito embora no Brasil não se faça muito, se faz muito mais lá fora do que aqui, mas eu queria entender como é que é essa troca de sexo. O cara que é homem passa a ser mulher, o cara que é mulher passa a ser homem. Pois é, você sabe que dentro dos protocolos da mudança de sexo, necessariamente tem que ter o laudo psicológico, um parecer psicológico. É um tratamento, né? É um tratamento, justamente. O cirurgião e a equipe só permite com que haja essa possibilidade ou execute essa possibilidade a partir do momento que eles têm dentro da própria equipe dele de cirurgia um psicólogo, né, e até mesmo muitas das vezes um psiquiatra, para permitir com que haja essa mudança de sexo. E mais uma vez, voltando a essa percepção, quando o sujeito se encontra ao se observar por meio da análise do seu próprio eu, do seu autoconhecimento, e se vê como uma mulher, e ele busca essa transição, ele tem que ser muito bem analisado, ele tem que ter muito autoconhecimento sobre si, porque a partir dali ele vai ter uma reversão da própria existência, não só do corpo, da biologia, mas também do fator psicológico. Por exemplo, sem falar da parte hormonal, né? Sem dúvida nenhuma, porque vai ter que ser injetado alguns hormônios para que ele se transforme, como por exemplo o seio, mesmo que coloque silicone, os pelos pubianos e etc. Nós temos um exemplo no Brasil, ele é brasileiro, mas mora fora, na Europa, que ele era o Ken humano, de um sujeito comum, normal, entre aspas, porque esse sujeito aparentou, pelas algumas pesquisas que foi feita, um teor de traços de personalidade muito narcísica, né? Ele se olhava e se via como alguém de muita importância para ele mesmo. Ele se tornou Ken humano, se transformou por meio de prática num objeto inanimável, que era um boneco. Ele se transformou e se tornou suposto Ken humano. Passou-se o tempo, ele voltou para o Brasil, já transformado como uma mulher. E a partir daí ele relata que ele já tinha essa vontade, já tinha essa percepção sobre o eu dele,
mas ele era punido, ou ele era castrado pela sociedade, que nós dizemos na psicanálise que é o superego. É a sociedade ali controlando o sujeito. Só que ao chegar na Europa, ele se sentiu mais livre, né? E ele conseguiu fazer essa transformação. E hoje ele é uma mulher, literalmente uma mulher, com todo o corpo de uma mulher. Mas que a gente percebe, lógico, empiricamente, porque eu não tenho esse sujeito, essa pessoa para ser analisada, mas a gente percebe no seu relato, de forma até empírica, senso comum, que ele traz muitas falas recorrentes de trauma anterior. Lembrando que o Dr. Isaac tem a sua linha direta 9111 6364. E olha, e agradecer imensamente ao chefe Marcos aqui do IPAT Teppanyaki, que empresta esse lugar fantástico para que nós possamos fazer as nossas entrevistas, degustar da gastronomia perfeita que o IPAT te oferece. E se você não conhece, está na hora, não tem errado. É quase em frente da Oi. Passou o Tribunal de Contas, logo em seguida você já tem a entrada para o estacionamento do IPAT Teppanyaki. Então, muitíssimo obrigado a vocês por nos acompanhar. Muitíssimo obrigado, Dr. Isaac. E nos encontramos no próximo sábado, às 12h30, no seu canal, no seu SBT, programa Isto é Manaus. Até lá!